Bom, então, boa noite para todo mundo, né? Quantos que estão aqui presentes, quantos que acompanham a gente depois pelo YouTube. Pessoal, vamos então começar mais uma aula, né? Eu vou projetar aqui a minha tela para vocês. E como sempre, né, retomando com vocês, inicialmente, o nosso cronograma, né? Para a gente sempre ter em mente como que a gente está caminhando. Nós já estamos aí nas últimas semanas da disciplina, e hoje a gente vai abordar, dentro da unidade 3, né, esse texto aqui do Pereira, de 93, e lembrem-se que hoje é o dia da entrega da sinopse crítica 5 também, tá, sobre esse texto, tá bom? Então, esse é o conteúdo que a gente se encontra, né, e é o que a gente vai trabalhar hoje, dando continuidade na unidade 3, tá? Estou melhor, estou um pouco melhor, comecei a melhorar, tá? Já estou tipo uns 60%, 70%. Então, obrigado aí pelos votos, né, de melhoras de todos. Pessoal, estamos aqui então na unidade 3 da disciplina, né, que lembrando, é uma unidade dedicada ao nosso estudo de tópicos no campo da gestão, né, tópicos específicos que estão previstos na ementa da disciplina, e que eu separei aqui em alguns tópicos mais específicos, né, usando referências mais específicas, no sentido de fazer um fechamento da disciplina, podendo abordar com vocês, primeiro, assuntos um pouco mais aprofundados, né, de modo um pouco mais elaborado, a partir do que a gente vinha vindo até então na disciplina, né, então, de teoria, de filosofia, de política, também de prática, tal. Então, aprofundar um pouco os tópicos dentro desse espírito que a gente vinha tendo, né? E também tem o objetivo, como vocês viram na aula passada, de desmistificar muitas questões, né, que são típicas de alunos de graduação, de pessoas que não são do campo da administração, né, sobre assuntos específicos. Então, nesse tópico a gente vai estudar, nessa unidade nós vamos estudar 4 tópicos, né? A aula passada a gente teve uma aula sobre o trabalho e o que é trabalho e quais as implicações, né, da compreensão teórica, filosófica do trabalho para a prática da gestão. Hoje a gente vai discutir o conceito, né, ou a aplicação do conceito de racionalismo no campo da administração. Na próxima aula a gente vai falar sobre epistemologia, né, ou seja, sobre o conhecimento em administração, e na aula seguinte o objeto da ciência administrativa. Pessoal, o que é importante vocês notarem, tá? Que eu preciso dizer para vocês. Essas 3 próximas, a aula de hoje e as 2 próximas, são aulas que eu tenho como objetivo tentar passar para vocês uma visão sobre a profissão do administrador, tá? Ou seja, uma visão para vocês sobre o que é a profissão de vocês, por que ela existe, né? Por que vocês fazem o que vocês vão fazer no mercado quando vocês saírem da faculdade, né? Então, dar uma ideia no que diz respeito ao campo da gestão sobre a própria administração como campo de atuação profissional. Então, a gente vai começar hoje, né? A aula passada foi especificamente sobre o trabalho e, claro, o impacto desse conceito na atuação do gestor, mas vocês vão ver que essas 3 aulas, né, essa de hoje e as 2 próximas, elas vão fornecer para vocês muitos insights para ajudar vocês a entenderem, né, o que é que vocês estão fazendo aqui, por que o campo da administração é assim, qual que é o objeto de interesse da administração, né, o que é racionalismo dentro dessa nossa ideia, e assim por diante, tá? Então, como eu falei, são tópicos, né, previstos na ementa e que eu tenho como objetivo, nessas 3 últimas aulas, fechar a disciplina tentando dar para vocês uma noção sobre o campo profissional, tá? Óbvio, sobre o campo profissional, sob uma perspectiva teórica e filosófica, mas sobre o campo profissional. Então, vamos falar de racionalismo, né, pessoal? Sempre a primeira introdução que eu faço sobre esse texto aqui é o seguinte, né? Vocês viram que até hoje, né, até na disciplina, né, uma das principais críticas que nós temos na administração, no que diz respeito ao seu desenvolvimento teórico,
é que, naturalmente, como nós somos uma ciência social aplicada, né, naturalmente nós somos uma área do conhecimento que aplica a teoria vinda de outras áreas, né? Então, ciência social aplicada. Então, significa que aqui a gente estuda a gestão aplicando uma teoria que vem da economia, aqui a gente estuda a gestão aplicando uma teoria que vem da matemática, aqui a gente estuda a gestão aplicando uma teoria que vem da área de finanças, né? Então, por quê? Porque nós somos uma ciência social aplicada. Isso naturalmente faz com que o nosso desenvolvimento teórico puro, como a gente viu, né? O que eu chamo de puro? Aquele desenvolvimento teórico feito pela administração, para a administração e assim por diante, ele seja escasso. A gente viu alguns exemplos aqui na disciplina, né? A gente viu lá o texto do Reed, né? Que são coisas produzidas por administradores na administração e para a administração, né? E esse texto aqui, ele é esse caso, ele é um caso desse também, né? Ou seja, aqui nós vamos ter a oportunidade de discutir um conceito absolutamente central para a administração, que é o racionalismo, o conceito de racional, né? E é uma proposta construída por um administrador, na administração, para a administração, e o mais interessante, acredito, por um brasileiro, né? Então, é, de certa forma, um privilégio, e eu considero esse um texto muito importante do ponto de vista teórico para a administração no Brasil, porque as ideias que ele traz contribuem muito, né? É o que eu falo para vocês, vem falando desde o dia da primeira aula, né? A gente, em geral, no curso, é acostumado a fazer sem pensar por que a gente faz, né? E quando a gente conhece a teoria, a gente, agora eu entendo por que a prática é assim. E é isso que o Pereira fez, né? Eu acho que a contribuição desse texto vai nesse sentido, de ser uma contribuição teórica, brasileira, administrativa, fundamental para a área como um todo, porque ajuda a gente a entender uma ideia central na administração, que é a ideia do racionalismo, tá? Para quem viu lá o texto, né, vocês viram que esse texto ele foi reeditado em 1993, mas ele é um texto que, se não me falha a memória, foi publicado em 1975, né? Então, vejam aí mais um exemplo, né? Nós, sim, produzimos pouco, mas nós produzimos já coisas importantes e há muito tempo, né? Então, vejam que aí já é uma ideia, né, que é veiculada no campo da administração. E no Brasil, há 30, 40, 50 anos atrás, que a gente tem essa ideia. Então, vamos discutir aqui o emprego, né, do termo racional no campo da administração, né? Então, esse é o nosso objetivo geral. Pessoal, a primeira coisa que o Pereira destaca para a gente sobre por que é importante a gente discutir o que é racionalidade, o que é ser racional no campo da administração, é porque é a mesma ideia de burocracia, é a mesma ideia de trabalho. É um termo ambíguo na sociedade em si, né? É o que eu falo para vocês, não é que ele seja um termo ambíguo na ciência, não há muita discussão se você vai olhar, né, os textos filosóficos, científicos escritos sobre isso, mas socialmente esse é um termo que tem muitas definições ao longo da sociedade, né? E o Pereira diz, as pessoas adotam o termo racionalidade de acordo com a sua conveniência, né? Então, dependendo da sociedade, da cultura, do extrato, da classe, do cargo, né? O próprio Morgan falou para nós, vocês estão lembrados lá na imagem, né, das metáforas dos instrumentos de dominação, né? Algumas ações podem ser totalmente racionais para a empresa, mas completamente catastróficas para o funcionário e para o ambiente dela, né? Então, a primeira ideia do porquê é importante a gente discutir e vocês entenderem o que é racional é porque, primeiro, esse termo é central, só que ele é pouquíssimo discutido e cada um entende de um jeito. Então, é muito importante que vocês compreendam isso, assim como o trabalho, assim como burocracia, assim como os outros conceitos que a gente viu aqui, do ponto de vista científico, técnico, vamos dizer assim, mais profissional, né? E não de conveniência. Então, nós vamos conhecer aqui o que é que os estudos, a área da ciência diz sobre o que é racional, né? Bom, a gente vê muito isso, né, que o Pereira diz, que eu estou falando aqui, aonde? Né? Então, a gente vê, é um termo largamente usado
né, por cientistas, por políticos, por tecnocratas, por administradores. Se você vai dentro de uma empresa, né, é muito comum você ouvir o termo racional, né, como justificativa de ações. Então, assim, por que a gente vai vender a nossa filial? Porque é o mais racional a se fazer. Por que a gente vai aumentar a nossa produção em 10%? Porque é o mais racional a se fazer. Por que a nossa meta para os próximos 5 anos é diminuir os custos da empresa? Porque é o mais racional a se fazer. Por que eu vou demitir um departamento inteiro de pessoas? Porque é o mais racional a se fazer. Estão entendendo? Então, é disso que a gente está tratando hoje aqui. Nós vamos, de fato, compreender se esse é uma coisa tão central para que o administrador e o gestor justifiquem as suas ações, porque as ações têm que ser racionais, né? Então, para eu expandir meu negócio, para eu definir uma estratégia, eu preciso apresentar como justificativa ser racional. Nós vamos entender hoje aqui o que é ser racional na visão da administração. É muito importante também dizer, pessoal, que como aqui nós vamos estar tratando de um termo analisado sob o enfoque teórico da administração, nós não vamos entender racional, né, ou racionalidade, com a definição que ele já tem, que esse termo já tem em outras áreas, né? Por exemplo, é muito comum, quando a gente tinha aula presencial, né, eu chegar lá e perguntar para vocês, o que é ser racional? A primeira resposta que vem é a resposta que vem da psicologia. Racional é aquela pessoa inteligente, né? Racional é aquela pessoa que toma decisões desprovidas de emoção, né? Então, aquela pessoa, vamos dizer, entre aspas, fria. Então, a segunda coisa a dizer aqui para vocês, não é sobre isso que nós estamos falando aqui, pessoal. Nós vamos falar sobre o que é ser racional do ponto de vista administrativo. Tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês, é muito importante que vocês, como administradores, entendam esse termo. Porque é um termo que nós já temos o domínio teórico sobre ele. Nós não precisamos lançar mão da definição da psicologia. Outra área que estuda muito, inclusive que a gente adota, né? A economia estuda lá o conceito da racionalidade limitada, né? Quando se fala de teoria da firma. Então, nós não vamos falar do racional do ponto de vista dessas outras ciências. Nós vamos falar sobre o que é ser racional do ponto de vista da gestão, do administrador, do gestor. Tá? Então, por isso, volto a dizer, levem esse termo com vocês. Porque, olha, para a psicologia pode ser alguém inteligente, mas para mim, para minha profissão, para minha atuação, por isso que eu disse para vocês, vai ajudar vocês a entender o que é administração como profissão, racional é isso aqui. Tá? Bom, vamos então à definição, né? O que o Pereira traz para nós como definição de racional na administração, pessoal? Essa é a definição de racional. Ser racional no campo da administração significa adequar os meios aos fins aos quais eles se pretendem, de modo a diminuir perdas e maximizar os ganhos. Está aqui mais um aprendizado para vocês. Você fala, nossa, mas o que é isso? Por que essa definição? Pessoal, o que é adequar os meios aos fins? Significa você ter um objetivo e escolher o meio mais adequado para atingir aquele objetivo. O que a gente ouve muito na administração que tem essa ideia? Vocês conseguem dizer, pessoal, se alguém quiser se manifestar pelo site, qual é a outra palavra pela qual a gente chama esse processo quando o meio é adequado para atingir o fim? Significa que esse processo foi o quê? Além de racional. Geralmente a gente usa algumas outras palavras, né? Mas vocês conseguem dizer que ideia, que conceito, que processo exprime a mesma noção? Que é quando você tem um problema, ou seja, um fim, e você consegue escolher um meio para resolver esse problema. Significa ser o quê, pessoal? Não, não é planejamento. Exato, eficácia.
eficácia. Então, o que é eficácia, pessoal? Eficácia é quando você tem um processo, né? O processo é um sistema. O sistema tem input, processamento e output, né? Então, pensem as três partes. Eficácia significa que o processamento, que é o meio, o input é a entrada, o processamento, a parte do meio, foi efetiva para atingir o resultado. Isso é eficácia. E o que é eficiência? É quando o resultado, a parte de resultado, ou seja, o output é alcançado, independentemente do meio. Então, a gente sempre teve essas duas noções na administração, pessoal. Eficiência e eficácia. Né? Por isso que eu falei, é muito popular. As pessoas falam, não, é o mais eficiente a se fazer. O que significa ser mais eficiente? Significa que, por meio dessa tomada de decisão, eu vou alcançar aquele objetivo, eu vou ser eficiente. Mas às vezes eu posso fazer uma escolha de um meio que não é tão bom, mas mesmo assim eu atinjo o meu resultado. Então eu não fui eficiente, mas eu fui eficaz, porque eu atingi o resultado final. Então, por que eu estou contando isso tudo para vocês, pessoal? Porque as noções de eficiência e de eficácia saem do conceito de racional. Entenderam? Então, a origem filosófica, teórica, dos conceitos, das práticas de eficiência e de eficácia saem da noção teórica e filosófica da ideia de racionalismo. Entendem? Então, é como se assim, eficácia fosse o termo de gestão e racionalidade fosse o termo filosófico. A racionalidade, pessoal, é discutida desde Sócrates. Entendem? Eficácia é uma coisa do Taylor. Entenderam? Então, é desse nível que nós estamos discutindo a coisa aqui. Da onde sai a ideia de eficiência e de eficácia? De racional. Ou seja, por quê? Porque ser racional significa escolher meios que vão levar você a atingir o fim que você precisa. Qual fim? O fim da empresa, o fim da organização. Pode ser aumentar a meta, pode ser aumentar lucro, aumentar cliente, pode ser diminuir custo, pode ser internacionalizar. Para cada um desses fins, o gestor precisa fazer o quê? Escolher um meio. Por isso, o gestor precisa ser sempre racional. Entendem, pessoal? Então, isso é o que a gente chama de uma racionalidade filosófica plena, entendem? Que vem antes da noção de eficácia, antes da noção de eficiência, antes da noção de efetividade. Tá? Bom, e o que o Pereira traz para nós, pessoal? Ele diz o seguinte, olha, porém, de nada adianta eu conseguir atingir os fins, ou seja, ser racional, mas os meus meios não serem socialmente aceitos. Que é o que acontece muito na administração, pessoal. O que ele está falando de meios socialmente aceitos? Que toda a sociedade do Brasil tem que aceitar a decisão de cada uma das empresas que tem no Brasil? Não, pessoal, é como eu já falei para vocês, lá na metáfora de imagens do Morgan. Lembram quando o Morgan discutiu cultura? O que ele falou? As empresas são mini-sociedades. Né? Então, quando o Pereira diz os meios devem ser socialmente aceitos, ele se refere aos stakeholders interessados naquela tomada de decisão. Pode ser uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, 1.000 pessoas, 200 mil, 10 milhões, 1 milhão, não interessa. Isso o Pereira chama de racionalidade plena, ou seja, quando o administrador consegue escolher meios adequados para atingir os fins, e além de atingir os fins, esses meios são socialmente aceitos. Querem um exemplo? Vamos voltar lá para instrumentos de dominação do Morgan. Lembram do exemplo que a gente deu lá da usina de Giraú? Né? O que aconteceu lá naquele caso? Que a empresa que construía aquela represa, aquela hidrelétrica,
Qual foi a decisão que ela tomou que demonstrou como ela pode exercer dominação sobre uma certa parcela da sociedade? Ela foi denunciada por más condições de trabalho, um monte de coisa, né? E aí, portanto, ela precisava cortar custo. A decisão que ela tomou foi racional, porque o que ela fez? Ela demitiu todas as pessoas que trabalhavam na hidrelétrica, 6.000 funcionários. Por que a decisão foi racional? Porque esse meio de demitir as pessoas permitiu o alcance do fim, que era cortar custos. Porém, os meios não eram socialmente aceitos. O que é socialmente aceito? Isso não foi nada bem visto pela sociedade, óbvio, pelos trabalhadores e também pela sociedade, nesse caso em específico. Entende? Então, isso o Pereira chama de racionalidade empresarial, que é quando o quê? Ok, a decisão é racional, mas ela é racional só para a empresa. A decisão não é socialmente aceita. E é aquilo que eu já venho discutindo com vocês, pessoal, há quantas e quantas aulas. Pode ser uma decisão legal, do ponto de vista jurídico. Mas uma decisão que é legal, ela também pode ser imoral, né? Ou seja, é legal que a empresa demita 6.000 funcionários do ponto de vista jurídico. Legalmente está previsto que ela pode tomar essa ação. E isso é racional do ponto de vista do negócio. Porém, não é uma decisão e um meio socialmente aceito, portanto, não é uma decisão plenamente racional. Essa é a discussão que o Pereira traz para nós, pessoal, no campo da administração. Entende? Então, vejam a riqueza de discussão que a gente pode fazer a partir só dessa pequena ideia que o Pereira traz para nós sobre discutir as decisões sobre o que é ser racional no campo da gestão. Né? Por quê? Porque nós nascemos para isso, pessoal. É isso que é a nossa profissão. Vocês vão ver lá na última aula, quando eu apresentar para vocês uma definição de administração, e vocês vão ver lá como que na definição de administração, o termo racional ele é central. Né? Nós, administradores, nascemos para isso, nascemos para sermos racionais, ou seja, para escolhermos melhores meios para atingir fins. Isso que é a nossa profissão, pessoal. É isso que vocês estão aprendendo aqui nesse curso. Vocês estão aprendendo, percebam, todas as matérias que vocês fazem servem para quê? Para que vocês, em face de um problema, consigam escolher o melhor meio para resolver esse problema. Qual disciplina não ensina isso para vocês aqui no curso? Podem fazer esse exercício. Eu já faço esse exercício há muitos anos e não existe. Então, estão vendo sobre o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando nada mais, nada menos sobre o coração da nossa profissão. Todo administrador precisa ser, por excelência, racional, porque a noção de racional faz parte do que é a própria prática da profissão. Né? O que é que o Taylor fazia? Ele tinha um problema, ele escolhia o meio mais eficaz para resolver. O que é o toyotismo? É um modo de produzir mais adequado dentro de um contexto de mercado sociológico, econômico, cultural específico. O que é o volvoísmo? É o melhor meio de produzir dado um critério, um mercado. Tudo na administração é isso, pessoal. Tudo na administração essa é a solução que eu apresento como a melhor para resolver esse problema. Bom, não para aí, tem mais, né? O que mais que o Pereira diz para nós, né, sobre o termo racional? O que a gente tem que perceber, pessoal? Se isso tudo que a gente está dizendo é verdade, o que a gente começa a perceber? Né? E se a administração está, voltando lá na aula do Reed, como eu falei para vocês, se a administração só conhece o contexto capitalista de produção, e ela nasceu dentro do contexto capitalista de produção, a característica de ser racional só pode ser atribuída aos meios do processo e nunca aos fins. Então,
No contexto atual de gestão que o administrador se encontra... Espera aí rapidinho, deixa eu pedir para a minha cadelinha parar de latir. Bom, vamos lá. Por que eu falei para vocês que lá naquela aula do Reed é importante vocês entenderem o capitalismo e os impactos que isso tem para a administração e para a profissão, para a teoria, para a gestão como um todo? Porque dentro do capitalismo, pessoal, não se discute se o fim é racional ou não. Vocês têm ideia por que não se discute? Por que o fim é racional ou não no capitalismo? Por que a gente não discute se o fim é racional ou não? Vocês têm alguma ideia? Interessa sim, interessa muito. O fim é o nosso objetivo, é onde todo mundo quer chegar, é o fim da empresa, é o objetivo geral. Como que o objetivo geral não interessa? Ele interessa em muito, mas por que nós não discutimos o fim? E isso se deve ao contexto capitalista. Porque no contexto capitalista, pessoal, o fim já é dado. Qual que é o fim da empresa no contexto capitalista? O lucro. Entendem? Então, o fato de nós estarmos nesse contexto e a profissão e a área da ciência, a qual a gente conhece, atua e vamos ser profissionais, ter nascido durante esse contexto e não conhecer outro contexto, faz com que ela gere teorias e compreensões que não discutem o fim. Entendem? Por quê? Porque o fim é dado, que é o lucro. Então, por isso que nós só podemos discutir a racionalidade dos meios. Aí sim, por quê? Porque para atingir o lucro, que é o objetivo dado, eu tenho vários modos. Eu posso atingir lucro, né, aumentando market share, ou eu posso atingir lucro cortando custo fixo, ou eu posso atingir lucro aumentando o meu passivo, ou eu posso atingir lucro comprando moeda. Percebem? O meio para que eu atinja o lucro, eles são quase infinitos, os meios. Só que o objetivo é um só. Então, outra coisa que o Pereira chama a nossa atenção é ser racional é escolher o melhor meio para atingir o fim. O fim sempre é dado. Portanto, nós só discutimos o meio, se é o meio adequado ou não. E mais, a gente só vai saber se ele é racional tardiamente, ou seja, quando os objetivos forem atingidos. Entendem, pessoal? Então, peguem, por exemplo, um planejamento estratégico de 5 anos. Nossa empresa tem como objetivo, né, expandir a nossa rede de franquias. Então, esse é o objetivo final daqui a 5 anos. O que nós vamos fazer hoje? Escolher os meios. Então, para chegarmos lá daqui a 5 anos, nós vamos cortar custos, aumentar clientes, expandir na região tal. Então, o planejamento estratégico é isso. Para atingir aquele fim, eu vou escolhendo os meios ao longo do tempo para que vão, somadas, essas decisões vão me levar ao fim. Eu só vou saber se tudo isso que eu escolhi ao longo dos últimos 5 anos é racional ou não ao final do 5º ano.
Por quê? Porque os meios só vão ser racionais se eles permitirem que os fins sejam atingidos. Se os fins não forem atingidos, os meios se tornam irracionais. Entende? Então, estão vendo como dentro da administração, pessoal, a ideia de racionalidade não está no sujeito que toma a decisão. Não está assim, você escolheu, né, expandir o negócio naquela região sem nenhuma emoção, portanto a decisão foi racional. Em administração não é essa a ideia de racional. Ele pode ter tomado uma decisão chutando e a decisão ainda assim ser racional. Por quê? Porque ela é racional se os fins forem atingidos. Se não forem, ela não é. Seja ela tomada com chute, com pressão, sem pressão. Então, olhem como é complexo esse raciocínio, pessoal. Mas olha como ele é, ao mesmo tempo, muito rico, porque expande a nossa compreensão sobre a nossa área de atuação. Né? Não é aquela coisa só do administrador, né? Nas funções do administrador, controlar, supervisionar, aquilo é importante também. Mas vejam como é fazer uma discussão mais filosófica sobre o que é ser administrador. Por exemplo, a partir do que é ser racional. Né? A gente começa a ter vários insights sobre o que é um resultado, o que é um processo, né? Quando um processo é socialmente aceito, o que é efetividade, o que é eficiência, o que é eficácia, a partir de outros conceitos. Pessoal, então, se isso tudo que a gente está falando procede, né, o Pereira diz que o racionalismo dentro da administração precisa ser olhado de modo diferente, porque a gente pode chegar a várias conclusões, como eu já falei para vocês. Por exemplo, né, se essa noção de racionalismo é verdadeira, o que eu particularmente concordo, né, a intuição pode ser racional. Por quê? Porque, se ser racional é escolher um meio adequado para atingir um fim, eu não posso, por exemplo, escolher um meio adequado, pessoal, por exemplo, tirando cara ou coroa. Eu não devo fazer isso, né? Como gestor, vocês não devem fazer isso. Mas do ponto de vista da possibilidade, eu não posso tomar uma decisão, né? E aí, a gente vai ver, óbvio, exemplo pedagógico, tá? Como eu falei, não devem fazer isso, mas a gente deve ou não deve vender aquela loja? Peraí, vou tirar aqui no cara ou coroa. Cara vende, coroa não vende. Joga a moeda para cima, deu cara. Vende. E essa decisão ser racional, ou seja, essa decisão ser acertada, ela permitir o alcance do objetivo? Então pode. Por quê? Porque o que importa não é o modo como a decisão é tomada na administração. O que importa é se essa decisão, esse meio, vai permitir o alcance dos fins. É claro. Então isso significa que a gente não precisa estudar, vamos. Não. Quando eu falo não importa como a decisão é tomada, não significa que a gente vai tomar de qualquer modo. Pelo contrário, nós temos disciplinas que são focadas só em ensinar o administrador a escolher. Então, sim, nós precisamos tomar a decisão, né, a mais técnica, a mais provida de informação possível, sempre, sempre. Eu só estou ilustrando para vocês que, apesar disso, nós também podemos decidir intuitivamente. E ainda assim a decisão ser correta. Portanto, racional. Entendem? Eu gosto muito dessa ideia. Por exemplo, vocês verem o tanto que a gente aplica, e isso é verdade, pessoal. Né? Quem já viu aquela ideia? Eu falo muito isso. Né? A gente tem professores que são engenheiros, matemáticos, sociólogos, estatísticos dentro aqui do nosso departamento, né? Eu sempre brinco assim, aqui no departamento de administração tem até administrador, né? Dando aula aqui. Por quê? Porque nós temos administrador e temos assim uma gama de outros professores, né? Pessoas que vêm do turismo, tal.
E, em função dessa riqueza de pessoas, é muito comum o professor levantar a mão e falar: ah, eu sou da sociologia, então não sei para vocês aqui da administração como que vocês entendem isso. Eu já levanto a mão e falo: professor, somos todos professores aqui. Não importa a nossa área. O que importa é se vamos tomar a decisão correta. Então, sejamos sociólogos, engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, psicólogos aqui juntos. O que todos nós queremos é a melhor decisão. Então, não vamos ficar analisando a nossa decisão ou falando para o grupo só a partir da nossa cadeira, a cadeira que a gente senta. Ah, eu sou sociólogo e eu estou olhando aqui esse problema, não sei se é uma boa. Eu sou administrador, eu acho que na sociologia... Não, não é isso. Na gestão, pessoal, o que nós queremos são boas decisões. Não importa se são decisões da sociologia, são decisões frias, são decisões intuitivas, são decisões baseadas em um chute. Claro, o que é o mínimo que a gente exige? Que sejam decisões legais, né? Desde que você não cometa crime, né? O que importa para o administrador, pessoal, do ponto de vista de ser racional, é se aquela decisão vai atingir o objetivo que se deseja. Por isso que eu digo mais uma vez para vocês, na nossa área, moçada, não interessa essa coisa de ideologia, partido, esquerda, direita, governo, privado, público, não interessa. Você, como administrador, ou seja, alguém preparado para atuar com gestão, precisa saber o seguinte, meu amigo: qual que é a melhor decisão para esse problema que eu tenho? Não interessa se é esquerda, direita, como eu falei, o que interessa? É legal, se eu não estou cometendo nenhum crime, não estou assediando ninguém, enfim, estou cometendo nada de errado, isso é o que interessa. E que essa decisão me leve ao objetivo. Entendem? Por isso que nós, enquanto administradores, e vamos nos formar, nós não podemos ter uma teoria preferida, pessoal. Ah, eu gosto, né, do racionalismo, eu gosto do interpretacionismo, eu gosto do funcionalismo. Você tem que gostar de tudo. Você tem que estudar tudo. Você vai encontrar problemas que são resolvidos com um pensamento liberal, uma hora, e você vai ter problemas que vão ser resolvidos com um pensamento progressista, outra hora. Você vai ser um bom administrador e um administrador racional na medida em que você, independentemente do tipo do problema que você tem, você consegue tomar uma decisão que te leva a alcançar o objetivo. É isso que interessa. Entenderam, pessoal? O que isso tudo tem a ver com a administração, com a profissão, com a área? Essa é a noção de racionalismo que nós temos que ter no campo da administração, como administradores, como gestores. Nós estamos preparando vocês aqui para serem tomadores de decisão em vários níveis, estratégico, tático e operacional. Mas antes de qualquer coisa, tomadores de decisão. Tem um problema aqui, calma, como que eu escolho o melhor meio para atingir esse fim, esse problema? É isso que vocês estão sendo ensinados aqui em 110% das disciplinas que vocês cursam. E isso tudo por quê? Porque ser administrador é ser racional. Bom, essas noções de racionalismo, né? Então, essa noção de racionalismo implica nessas coisas que o Pereira disse, que eu já disse aqui para vocês, né? Então, nós consideramos que a intuição pode ser, sim, racional, né? Ser racional significa para que você consiga atingir bem o fim, e esses meios que permitiram o alcance do fim, esses meios sejam socialmente aceitos. É necessário prever o comportamento esperado pelos outros de quem? Da empresa. Então, lembram, como eu falei para vocês, do aeroporto lá de Congonhas, em São Paulo? Né? O aeroporto começou a fechar entre meia-noite e 6, porque aquela sociedade ao entorno do aeroporto esperava essa decisão racional daquele negócio do aeroporto. Que é o que, entre meia-noite e 6 não está dando para dormir aqui, porque o aeroporto é dentro da nossa casa, né? Para quem conhece o aeroporto de Congonhas, aeroporto literalmente no meio da cidade de São Paulo.
né? Então, qual foi a decisão? Por que a decisão foi racional? Porque permitiu o alcance do objetivo, que era ter o equilíbrio com a sociedade externa ali do aeroporto, e porque esse era um comportamento esperado por aquela comunidade, esperado da empresa, né? Outra coisa que é muito comum, pessoal, é essa ideia de tradicionalismo, né? Muita gente acha que coisas tradicionais não são racionais, porque é isso que a gente falou, né, pessoal? É igual burocracia. O senso comum, né, fala que não, ser racional é isso, né? É alguém inteligente, ou é alguém muito moderno, tal. E muita gente acha que algo tradicional não pode ser racional, né? Aqui eu sempre cito, eu tinha um slide aqui com essa notícia, esse slide aqui é muito antigo, não é o que eu usei o último, mas eu tinha recortado uma notícia do G1 aqui, uma coisa que saiu tem mais ou menos uns 3, 4 anos, né? Que foi capturado um dos membros mais perigosos de uma das facções lá das favelas do Rio de Janeiro, né? Que estava atuando em um dos presídios lá, que era um pombo-correio, né? O que a quadrilha fez? Pegava um pombo, treinava ele igual um pombo-correio, com cheiro, com isca, tal. Eles estavam tipo amarrando o celular no corpo, vestiam tipo um casaquinho mesmo, assim, no pombo, colocava 2, 3 celulares, aquele celular fininho, ou bateria de celular, tal. O pombo saía voando da favela e ia lá parar dentro do presídio, porque o cara dentro do presídio tinha recebido a mesma comida que o pombo tinha sido treinado fora. Então a pessoa ia visitar lá o preso, né? Passava comida para ele, e esse cara saía no banho de sol e jogava comida ali no pátio e tal, e o pombo, por ser treinado, estava indo parar dentro do presídio cheio de celular. Pessoal, vejam que meio absolutamente racional de cometer esse crime. Entende? Usando uma técnica que é da Primeira Guerra Mundial, né? Então, sim, no campo da gestão, no campo da tomada de decisão, coisas que são tradicionais e antigas podem funcionar, podem ser racionais. Por quê? Lembrando, troquem o chip. Para nós, racionalismo não gira em torno de como a decisão é tomada. Se é por alguém sem emoção, o que importa é se a decisão permite ou não o alcance do fim. Se ela é tradicional, nova, tecnológica, antiga, recente, não interessa. Para administradores, ser racional é alcançar o fim. Bom, e aí a gente chega, né? Isso tudo eu estou contando para vocês até agora, o que o Pereira apresenta, como eu falei, de racionalidade plena. Né? E aí, ao final desse artigo, ele vai discutir o que ele chama de racionalidade empresarial. Que é o quê, pessoal? É aquela racionalidade de instrumento de dominação, que é o que a gente vê em geral nas empresas. Ou seja, que é a tomada de decisão que é racional, porém os meios não são socialmente aceitos. Né? E é preciso falar isso para vocês por duas razões, pessoal. Primeiro, para falar que isso não é errado. Tá? A gente não está falando aqui de algo ilegal, volto a dizer. Nós estamos falando aqui apenas de algo teoricamente e filosoficamente um pouco, vamos dizer, mais limitado. Que é, vamos dizer, uma simplificação da noção de racional, que é apenas a ideia de escolher os meios, mesmo que eles não sejam socialmente aceitos. Isso é o que o Pereira chama de racionalidade empresarial, que, como eu disse, é legítima. No campo da gestão, a racionalidade empresarial, inclusive, é a que impera. Em geral, o empresário pensa assim mesmo. Né? Olha, eu quero fazer o melhor para a minha empresa. Né? Mas as pessoas envolvidas, né, socialmente, esses meios não são socialmente aceitos. Olha, talvez seja a única opção que a gente tenha, lamento. Tá? Então, isso também tem um nome, chama-se racionalidade empresarial. Tá? Que é o que o Pereira disse, né? É a ação empresarial que busca o equilíbrio entre a empresa e o ambiente. Né? Então, óbvio, como eu falei para vocês, vejam, é a noção de ambiente voltando aqui. Né?
Por que o empresário toma as decisões que toma? Porque ele está o tempo inteiro buscando entrar em equilíbrio com o ambiente dele. Ah, então por que você está aumentando o preço na gôndola dessa bolacha? Né? Olha, porque eu acabei de fazer um investimento, eu preciso cobrir meus custos. Então, percebem? Então, houve um desequilíbrio nos meus custos e eu tomo essa ação para reequilibrar a minha relação, por exemplo, no que diz respeito a custos. Então, isso que o Pereira chama de racionalidade empresarial, né? É essa ação empresarial o tempo inteiro decidindo para que a empresa entre em equilíbrio com o ambiente, nem sempre os meios sendo aceitos, socialmente aceitos, tá? Então, é o que ele chama de melhores providências. Então, resumindo, né, pessoal? A ação empresarial racional é quando os fins forem considerados coerentes, né, permitirem o máximo rendimento dos fins, sempre que possível, os meios e os fins serem socialmente aceitos, né? O que, como eu disse, traz, né, a noção. Isso é eficiência e eficácia, pessoal. Se um dia vocês quiserem saber de onde saiu a noção de eficiência e de eficácia, vocês podem puxar esse assunto na roda de conversa. Assunto e eficácia sai da noção de racionalidade, tá? Que é a escolha do melhor meio para atingir o fim. Pessoal, então é isso, né? Como eu falei, é uma aula sobre um conceito filosoficamente amparado, discutido, mas que tem como objetivo o resultado final de ampliar a percepção de vocês sobre o que é a administração em si, tá? Nós somos fundados na ideia da racionalidade, pessoal. Nossa profissão nasceu para ser racional, tá? Peguem tudo que nós fazemos e tal e vejam se vocês não conseguem extrair a noção de racionalidade dali, né? Ou seja, nós somos ensinados a escolher os melhores meios para atingir os fins, tá? Esse seria, assim, vamos dizer, um grande resumo dessa ideia que o Pereira traz para nós nesse texto, tá bom? Pessoal, então abro a palavra aí a vocês, né, para dúvidas, considerações, enfim, para a gente encerrar. Tudo bem, então, pessoal? Por hoje estamos tranquilos? Por mim, sim, professor. Legal. Bom, então acho que é isso, né? Pessoal, então uma boa noite a todos, né? Tenham aí um bom fim de semana e a gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom? Tchau, tchau a todos.